Hoje o Nelson não vai poder vir, eu vou dar aula sozinho para vocês, mas vamos dar sequência no nosso curso. Hoje a gente vai falar da questão 149 até a 153. Vocês leram em casa, estão estudando agora, que eu estou vendo, o pessoal está engajado mesmo, hein? Isso aí. E para os novos alunos, sejam bem-vindos, né? Espero que você continue aí até o final do ano com a gente, se Deus quiser. Tá bom? Então, vamos fazer o Evangelho? Já são 3h30. Vamos lá. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Uma mulher rica, venturosa, que não precisa empregar o tempo nos trabalhos de sua casa, não poderá consagrar algumas horas a trabalhos úteis aos seus semelhantes? Compre com o que lhe sobre dos prazeres, agasalhos para o desgraçado que tirita de frio. Confeccione, com suas mãos delicadas, roupas grosseiras, mas quentes. Auxilie uma mãe a cobrir o filho que vai nascer. Se por isso seu filho ficar com algumas rendas de menos, o do pobre terá mais com que se aqueça. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre operária, que não tens supérfluo, mas que, cheia de amor aos teus irmãos, também queres dar do pouco com que contas. Dá algumas coisas do teu dia, do teu tempo, o único tesouro que possuís. Faze alguns desses trabalhos elegantes que tentam os felizes. Vende o produto dos teus serões e poderás igualmente oferecer aos teus irmãos a tua parte de auxílios. Terás, talvez, algumas fitas de menos. Darás, porém, calçado a um que anda descalço. Senhor Jesus, amado mestre amigo, mestre amoroso, que nos orienta, nos ilumina, nos conduz. Elevamos os pensamentos a Ti, Senhor, nesse instante. Abrimos os olhos, os ouvidos, para perceber e ouvir a mensagem que o Senhor nos traz a cada semana, a cada dia. Agora atentos, sensibilizados, caminhamos no mundo, Senhor, em Teu nome, seguindo os Teus preceitos, os Teus princípios, estendendo a mão amiga àqueles que sentem frio e fome, que carecem do amparo maior, pois somos instrumentos da Tua vontade, da Tua graça, da Tua benevolência. E agora, atentos, elevamos os pensamentos para captar todo o conhecimento, todo o material aqui trazido pela espiritualidade, para que possamos aprender e continuar nessa longa jornada até a perfeição. Graças a Deus. Vamos lá, gente? Todo mundo bem? Voltou? Aí, isso aí. Pessoal aí de casa, sempre é o Nelson que fala, mas hoje eu vou falar. Sejam bem-vindos, estamos aqui reunidos, espero um dia encontrá-los, venham para cá, tá bom? Tirar as dúvidas pessoalmente aqui com a gente, que é sempre bom, sempre melhor. Mas se não der, deixa aí uma mensagem, tire as dúvidas pela internet também, que a gente tenta esclarecer de alguma forma. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar... Questão 149 e 153, como eu já falei, tudo bom? A alma após a morte, sua individualidade e a vida eterna. A gente vai falar mais dessa transição, né? Que todos nós estamos sujeitos, todos nós iremos passar. É uma verdade absoluta, que a gente tem certeza. E, obviamente, que a gente se prepara para que isso ocorra da melhor forma, da maneira mais sutil, mais harmoniosa possível, e que nós não soframos tanto
nem com a nossa, nem com a dos nossos próximos, dos nossos parentes, dos nossos familiares, que a gente convive com essas ausências, com essas perdas ao longo da existência, né? Isso nos torna mais amadurecidos, ajuda no nosso desenvolvimento pessoal, a lidar com as perdas dos entes queridos. É uma grande lição. O amadurecimento, às vezes, muda a vida, o horizonte completamente de uma família, de uns herdeiros, dos jovens, né? Então, de uma esposa, de um marido. E a gente, como espíritas, obviamente, precisamos falar um pouco sobre essas coisas. Vocês lembram desse vídeo da aula passada, do Dimas, né, da desencarnação de Dimas? Se vocês ficaram com alguma dúvida em relação a ele, vocês gostaram de ver, tem algum comentário para fazer sobre o vídeo, especificamente? Oi. Dá mais uma volta que o pessoal vai chegando, aí vai... Fala. Aquela equipe que estava ali no plano espiritual é talvez um dos que acompanhavam o Dimas, né? E a mãe, que já estava desencarnada, foi visitá-lo também. Agora, o interessante do vídeo ali é que a primeira coisa que eles fazem é cortar o laço mental da esposa do Dimas com o moribundo, que estava ali deitado, e ela estava jogando teias como uma rede de pesca em cima de um cardume, não deixando ele desencarnar. A gente tem que estar atento a essas coisas. Hoje eu não trouxe o vídeo. Mas vocês receberam por e-mail? Não receberam? Você tem o nosso e-mail? Não, eu recebi, mas eu fiz. Entendi. É um videozinho, você coloca no YouTube, tem lá, Desencarnação de Dimas. E você consegue ver o vídeo completo. Mas, basicamente, o que acontece? O Dimas está acamado. Isso é do livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz. É o 4º livro da série, em que o Dimas, apesar de ser um médium, um trabalhador e tal, ele chegou a hora dele. Então, ele ia fazer essa passagem para o plano espiritual. Ele está deitado num leito... acho que é da própria casa dele, né? Eu não lembro agora se é da casa. Acho que é da casa dele. E a esposa encarnada está ali velando por ele. Dimas, fica, não me abandone e tal, jogando ali fluidos para que ele continue encarnado. Mas a condição corporal dele já estava escassa, já estava muito dificultosa permanecer na carne. E há equipes no plano espiritual que ajudam a esse desenlace. Justamente, não é porque, vamos matar a pessoa, não. É o alívio, é a hora, chegou a hora, né? A hora certa para que aconteçam as coisas. A equipe veio para desencarnar o Dimas. E eles desfazem, primeiramente, o laço que há afetivo, talvez até além do que a normalidade, do que um amor que compreenda a situação, né, da pessoa, e ela entrega ali uma paixão que não permite desencarnar da maneira mais saudável, da maneira que deveria. E os mentores do plano espiritual aplicam passes nela, né, dispersivos, passes para eliminar essa corrente fluídica que estava ali impregnando o Dimas, e ele não tinha orientado a esposa sobre essas questões, exatamente. E o legal também é que os mentores entram no córtex cerebral do Dimas e o induzem a dizer para ela que ele está bem, para ela ficar tranquila e tal. Então, você vê que até isso eles mexem. E se vocês forem ver, na maioria dos casos que acontece, de umas melhoras súbitas de um paciente, às vezes, nossa, mas ele melhorou, não sei o que, é justamente para isso. Para cortar o pensamento dos familiares, das pessoas próximas ali, da família, e com que ele consiga, para facilitar o trabalho da espiritualidade, ele consiga desencarnar sem tanto transtorno. E o que fizeram com o Dimas foi isso, deram uma melhora aparente para ele, por algum momento, para que ela se afastasse, mudasse o foco do pensamento para outra coisa, para outras questões,
E aí sim, a equipe veio e desenlaçou o Dimas. Então essa é a parte em que começa aqui a formar o corpo perispirítico dele fora da carne, né? Para as pessoas que estão encarnadas olhando isso aqui, ele já desencarnou, ele já está morto, entendeu? Mas há uma transição, um tempo que se gasta aqui relativo para que haja o desenlace mesmo, a desencarnação, entendeu? Diga. Quando por acidente, a morte também vem da equipe? Exatamente. Quando é a hora certa, seja por um acidente, por qualquer outra circunstância, a equipe está sempre ali, já antecipando as coisas. Dependendo do merecimento do espírito, ele nem sente o impacto do acidente. Segundos antes, ele já é desligado do corpo. Entendeu? Isso em caso de incêndio, de acidente, homicídio. O espírito... Porque o mal, às vezes, atua sobre alguém que é do bem. Vocês concordam? Alguém que não precisa necessariamente ter o karma para que ocorra um assassinato. Morreu porque matou. Não, a gente tem que sair desses equívocos. Mas... senão Jesus não desencarnava do jeito que desencarnou. Que karma que ele carregava? Qual era a crise que ele tinha no passado? Nenhuma, ele não tinha pecado, mas morreu daquele jeito, né? E aquela morte até hoje nos é lembrada e ficou como um grande aprendizado, né? Mas isso é outro assunto, outra aula, a gente não vai entrar nisso. Vai lá, Mônica. Sei. Talvez ele já nem estaria mais ali, né? E o corpo... Sim, sim. Os cristãos primitivos, que na época pós-Jesus, havia uma perseguição enorme aos cristãos. E havia muitos mártires que não negavam o Cristo para serem salvos da carne. E Jesus preparou eles, falou, olha... Não se preocupeis com o que vão falar na frente das autoridades, porque o Cristo falará através de vós. E o máximo que eles podem fazer é matarem o seu corpo. Olha só. Joana, tantos outros, os apóstolos, a maioria deles foram mortos violentamente pelos romanos e tal. O próprio Paulo teve a cabeça decepada, Pedro e tal. Porque já não era mais eles que viviam ali, era o Cristo que habitava aquele corpo, né? Ele já não tinha ligação com a matéria. O corpo era, tá bom, quer matar o meu corpo, mas eu vou sobreviver, porque eu sou cristão, eu confio nos preceitos de Cristo, do que me foi passado e tal, e quer matar o meu corpo, me mata, mas eu vou continuar. Eu tenho certeza disso. E eles torturavam, eles eram criativos, faziam torturas horrorosas. Eles, bom, a gente não vai entrar nisso, mas era terrível. E eles, serenos, com um semblante calmo, cantavam os salmos. Era lindo. E era entregue aos leões. Toda morte acontece na hora certa, desde que você não antecipe ela. Se você é uma suicida indireta ou direta, você está antecipando aí as coisas, entendeu? A espiritualidade vai te auxiliar? Vai estar do seu lado? Com certeza. Mas talvez você não esteja ligado a isso. Porque você sempre quer o seu próprio bem. Todo mundo quer o próprio bem, de alguma forma. O suicida quer o próprio bem? Ele quer o próprio bem, ele quer o bem para ele mesmo. Só que o bem para ele é o quê? É a não existência dele. Ele acha que... o melhor para mim é não existir mais. Aí ele se mata, mas ele está buscando o quê? O bem para ele, não é? É um raciocínio do suicida esse. Ninguém busca o mal para si. Ele faz as coisas pensando no bem. Vou matar o fulano porque vai ser bom para mim. Mas o que é esse eu, né? Que ego é esse que move a pessoa? Uma mente deturpada. Se ele tem noção plena
dos riscos que ele corre, que a vida dele está em jogo, mas mesmo assim ele o faz, ele é que nem eu andar na Avenida das Américas a 120, 150, eu posso, mas eu não sei dos riscos que existem ali. Não pode acontecer alguma coisa e eu morrer por causa disso? Eu vou ser responsável por essa morte? Vou, claro. É a mesma coisa. O cara está me assaltando. O que você tem a perder? É a pergunta que eles fazem. O que você tem para perder? A minha vida? Não, tudo, menos me deixa aqui, vai, leva isso aqui. Entendeu? Leva meu carro, minha aliança, minha carteira e tal, mas me preserve, entendeu? Agora, eu vou enfrentar, e você sabe, o cara está armado, são dois, né? E você reage. Olha, nesses momentos cruciais, você está pensando, entendeu? Porque é a sua vida que está em jogo, você tem a razão ali. Eu agi sem pensar, mas talvez inconsciente, você não queria mais estar ali e aproveitou aquele momento para se entregar, entendeu? Você vê, tem uma passagem no Evangelho que fala sobre isso, em que tem uma pessoa que fala, mas ele vai para a guerra porque ele quer defender o país dele e tal, mas ele sabe que ele vai morrer. Ele sabe, ele não precisava ir, mas ele vai por orgulho à nação e não sei o quê. Ele, na verdade, ele está assumindo um risco do próprio desenlace, sem necessidade. Ele não era obrigado a estar ali, mas ele foi. Aí ele cria uma justificativa. Por causa disso, disso e disso eu vou. E vai. Mas o risco é iminente. A chance de ele morrer é enorme. Entendeu? Agora, para esses cristãos, é outra realidade, entendeu? Ele não está reagindo a um assalto, ele está sendo o que ele é, a verdade. O Cristo é a verdade absoluta. Então ele fala, não, eu sou cristão, você quer me matar por causa disso? Porque eu sou cristão, eu não vou negar a minha realidade, eu não vou abjurar, eu não vou mudar a minha mente porque você quer que eu mude. Eu sou cristão, é o que eu sou. Ele não está defendendo o que ele tem, mas é o que ele é diferente, entendeu? Aí que está, o suicídio obviamente tem várias escalas, você não está buscando a própria morte ali, pelo contrário, você está tentando evitá-la, você está tentando evitar um assalto, né? Mas você sabe que a sua reação pode causar justamente no fim. Será que vale a pena você assumir esse risco? Uhum. Você ficou vulnerável, entendeu? Você entra numa vulnerabilidade sem precisar. São várias camadas. É óbvio que um suicida uma pessoa que desencarna assim, reagindo a um assalto e tal, brigando por alguma coisa, que ela está brigando ali efetivamente? Será que é pela vida dela ou pelas conquistas da vida dela? Pelo patrimônio dela, pelo que ela diz que é dela e tal, ou por ela... Se ela realmente quer se preservar, a vida em si, ela não vai reagir, ela vai evitar, entendeu? Agora, se mesmo evitando a reação ao assalto, e a pessoa o mata, quem que está com problemas? É ele, não é você. Você só desencarnou, entendeu? Certo, o cigarro é um suicídio indireto, concordo. Vai depender da relação que ele tiver com o cigarro e com a vida dele. Se ele é uma pessoa que tem total consciência de que o cigarro faz mal à saúde dele, ele sabe exatamente as causas, os problemas, as consequências que dá dele fumar e tal, e ele continua mesmo assim, não se importa com isso,
o pós-morte dele automaticamente ele vai estar ligado a isso, entendeu? Às consequências. É triste, mas é o que acontece por aí. Você vê, às vezes, depoimentos na internet de pessoas que conseguiram parar de fumar, mas que estão em situações gravíssimas, falando pela traqueia e tal. É horrível esses depoimentos, mas são pessoas que conseguiram se desvincular disso a tempo, mas pagaram o preço de uma doença grave, de um câncer e tal. Eles vão desencarnar? Vão continuar sofrendo as consequências? Talvez sim, talvez não. Se ele conseguiu terminar... Por isso que é importante, na nossa encarnação atual, a gente conseguir se livrar dessas coisas. Não deixar para o além-túmulo, morrer até a morte. Quer dizer, fumar até a morte. É horrível, porque aí você continua nesse processo. Agora, se você, mesmo no final da idade, ou idade avançada e tal, fala, pô, não vou mais fumar, porque eu sei que eu posso ter uma consequência horrível com isso. E você já começa nessa existência, mesmo na precariedade de uma doença, a se libertar desse pós-morte complicado, né? A gente pode dizer assim. Oi. Existe também aquela morte que ela é antecipada por Deus, no caso, que ele encerra uma encarnação por conta de comprometimentos que a gente vai assumindo na existência, e chega um momento onde você não tem mais condição de continuar, porque senão você não vai ter como acertar todos aqueles débitos que você vai adquirindo ali. Então a tua encarnação é interrompida naquele momento. Olha, eu não sei se eu concordo muito com isso não, entendeu? Da nossa encarnação ser interrompida, porque a gente ainda tem muitos débitos pela frente, aí Deus nos preserva. Isso em livros espíritas que explica que a partir do momento que você se compromete de uma tal forma, Certo. a encarnação é interrompida para que você possa depois voltar, Mas não adianta, isso não resolve. estar até muito mais rápido do que os outros, Entendi. não passa por aquele período, justamente para você tentar resgatar aquilo ali, senão você vai ficar de uma maneira tão Eu entendi. comprometida. Eu não sei se eu me expliquei direito. Não, entendi. Ele mais ou menos é isso. Que você... Certo. Cazuza foi retirado antes do tempo. Mas onde é que ele vai aprender a lição? É no plano espiritual ou é na carne? É na matéria. Se ele nessa vida não conseguiu ter consciência disso, será que para ele não se lesar mais, ele não é retirado, ele é ajudado lá no plano espiritual? Não. Você pode ler vários romances sobre isso e tal, mas a grande oportunidade que Deus nos dá é de continuar aqui agora, mesmo na doença, mesmo na dificuldade, porque o maior resgate que você pode ter é na própria encarnação, é aproveitar o momento presente, agora. Se você está desencarnando, você está... Porque Deus está te retirando o corpo para te aliviar, não é... Você vai voltar... Você tem que mudar a mente, entendeu? Mas quem garante que ele não vai se comprometer mais? Não é você tirar o seu corpo fora, de cima de você, que você vai mudar a sua forma de agir, entendeu? Você vai continuar fazendo as coisas no plano espiritual. Você tem que aprender as coisas aqui na encarnação. Eles tiveram tanto trabalho para você reencarnar, e a gente não pode desprezar isso. A gente tem que falar, não, está difícil para mim. O Cazuza tinha dificuldades dele, a gente sabe e tal. Mas você não acha que, de alguma forma, a doença o ajudou a mudar a forma de pensar e de agir no mundo? Com certeza. Aquela aceleração toda dele não já foi diminuída? Ele abreviou a vida? Abreviou. Ele poderia viver mais anos? Poderia, se ele fosse mais prudente nas ações dele, né? Mas o aprendizado é contínuo. No plano espiritual, ele vai se reunir lá, em algum momento, já equilibrado, com seus mentores, vai ver a encarnação que ele teve, a dificuldade que ele passou, e talvez, numa próxima existência, ele busque um outro caminho, vai fazer diferente e tal.
Mas o desencarne, nesse caso, ele abreviou a própria vida, né? Por mais que ele tenha tomado os remédios, tenha feito o tratamento, foi uma doença que o comprometeu. Vamos lá atrás primeiro, rapidinho. A intenção da pessoa é sempre levada em conta no suicídio direto. Sim. Sim. Uhum. Sim. Claro, e talvez ela tenha uma próxima reencarnação com alguma dificuldade respiratória, com algum problema pulmonar, depende, Sim. Agora, nessa mesma existência, a gente já consegue zerar essas coisas. Isso que é importante a gente saber. Por exemplo, o próprio Paulo, que eu falei agora há pouco, ele matou muita gente enquanto Saulo. Ele vai ter que voltar aqui para restituir os débitos com esse pessoal, um por um? Não. Porque ele conseguiu, na mesma existência dele, uma mudança tão grande, um arrependimento enorme do que aconteceu e uma entrega ao Cristo, que o amor que brotou nele e expandiu, cobriu todos os pecados, todos os erros do passado que ele cometeu. Então nós, se Paulo pode, nós também o podemos. Se nós denegremos o nosso corpo por algum motivo, ou pelo tabagismo, ou por outras razões, nessa mesma vida, essa é a nossa oportunidade. Vamos aproveitá-la até o final, porque senão a gente vai ficar reencarnando 1 milhão de vezes, sem necessidade, porque a gente acha que, já que somos espíritas reencarnacionistas, a gente vai ter N vidas para quitar N débitos que a gente, N gera N vezes. Então não, vamos dar um basta nisso, entendeu? Vamos aproveitar, tentar esgotar, que tem gente, rapidinho, vai lá. Vai. Uhum. Sim. E ela não se entregou, lógico, ela sobreviveu, meu irmão foi do lado dela. Aham. E ela conseguiu vencer, está viva até hoje. Certo. Tá? Mas teve uma luta muito forte, E ela hoje é mais religiosa, é mais entregue à religião? mas é que eu falei para minha mãe, eu dou a chance para viver mais um tempinho para nós. Sim. Mudou completamente a vida dela, né? Ela passou por aquilo, e muitos que estavam no hospital com ela viu o resultado dela. Certo. Então eu digo, ela não se entregou, lógico, porque ela está viver. Aí eu digo, acho que não é, né? O momento dela, Uhum. essa ajuda, né? Ela teve uma grande lição na vida, né? Foi um grande aprendizado. Que bom. Graças a Deus. Isso mesmo. Tá? Então, ficou alguém com o braço levantado? Desculpa. Eu queria falar sobre essa questão do julgamento, entre aspas, Sim. das condições desse tipo de suicídio, né, indireto. Eu acho bem que Aham. suicídio é sempre alguma coisa que você tem consciência. Certo. Direto. Porque assim, a gente tem aprendido, né, que as pessoas não são frutos de uma trajetória, os espíritos são diferentes, eles têm recursos, dificuldades diferentes, né? Então, o que pode parecer mais simples para determinada experiência com a matéria, para um se livrar de algum tipo de vício, e para outro, já aquela trajetória já é uma... Assim, inclusive tem no Vijay Orai, falando justamente quando alguém recai, você tem que ver quantas vezes aquele espírito conseguiu evitar. Então a gente viu naquela trajetória daquela pirâmide que existem, né, espíritos que têm um potencial, né, Sim. diferenciado. Então eu acho só para a gente poder Sim. imaginar que a verdade na qual a doutrina espírita fala, ela com certeza
que os espíritos olham é exatamente isso. Eles não querem saber o quanto você errou, os seus débitos, mas o seu esforço para reverter as situações. É isso que vale para você, principalmente. Isso que liberta o seu sentimento de culpa, é você agir no sentido contrário daquilo que você vinha fazendo. Esse esforço de falar, poxa, o meu corpo ainda quer, ainda sente aquela necessidade, aquele prazer, mas eu, Senhor dele, não quero mais, não vou fazer diferente. Desculpa, mas eu estou falando uma questão mais radical. Ah, tá. Uma pessoa que é viciada em crack, por exemplo. Sim. E nós convivemos, não sei se alguém aqui tem, mas existem, né? Pessoas Claro. que encontraram e que passaram por uma trajetória onde, assim, existe o vício, ele vampiriza completamente. Uhum. Então, assim, é muito diferente de você avaliar caso a caso. Nós somos espíritos diferentes e as nossas trajetórias com as quais a gente encarna, elas têm uma carga muito diferenciada. Imagina uma pessoa que é viciada hoje em crack, ela vem de uma trajetória que a gente não pode nem imaginar qual seja. Com certeza. Ela não é a vítima do crack, né? Ela é uma pessoa que está no crack, usuária de crack, e ela vai, de alguma forma, ter que passar por algumas situações para perceber que isso não é o caminho certo. A espiritualidade entende que ela está em erro, mas ela está vivendo a experiência dela. E que, de alguma forma, ela vai ter outra oportunidade para viver de outra forma, de fazer diferente. É isso que é o grande alívio que o Espiritismo dá para nós, de que nós nos encontramos, às vezes, em equívocos, às vezes uma existência inteira equivocada, mas o jugo do Senhor é leve. Então, em algum momento, você assenta, você serena, você reconhece, observa o que você fez, sai do olho do furacão, né, que eu digo, se afasta, consegue observar e falar, não, agora realmente eu aprendi, não é esse o caminho e vou buscar algo diferente. Mas entre isso e a prática, tem uma distância, porque a carne ainda nos consome, nos exige, e a gente às vezes se entrega a ela. Essa é a relação que tem que mudar. Com certeza, é o que ela falou lá atrás. O vício do crack, por exemplo, causa danos perispirituais. Talvez ela não consiga resgatar a saúde plena, física, numa próxima existência, mas talvez 2, 3. Mas a mudança mental pode ser de agora. Ela, mesmo que ela viva uma existência próxima em expiação, você vê às vezes pessoas expiando com dificuldades enormes, mas você conversa com ela é amor puro, ela é felicidade plena, ela é um reconhecimento integral de que aquilo ali é porque Deus quis que assim o fosse e que é o melhor para ela, viver naquela cadeira, naquele respirador, com aqueles aparelhos, porque ela sabe que aquilo é o que o faz seguir em frente. Então a gente tem que parar para prestar atenção nas coisas que nos acontecem também. As doenças, por mais benevolentes que somos, nos esforçamos para ser pessoas boas e tal. Pode acontecer uma doença grave em nossa vida? Pode. A gente vive na matéria, nesse mundo. A gente está sujeito a isso, está sujeito a uma injustiça de um bandido que quer ganhar em cima de você alguma coisa, mas a nossa cabeça não pode estar mais ligada a isso. É o que a gente vai ver na aula de hoje. Que sucede à alma no instante da morte? Vai. Sim. Pode levar anos o processo de anos, como consequência de tudo isso que você está falando. Exato. Como consequência de tudo que está se falando, a morte física acontece, mas o desenlace, o desencarne, pode levar até anos. Por quê? Porque a pessoa não aceita que tenha desencarnado, não enxerga que desencarnou, não vê isso, não consegue se libertar. Sim, a gente tem várias obras aí que, se vocês forem ler, vocês vão ficar horrorizados
com o desespero que é para um suicida ter que conviver com a própria morte, se sentindo vivo, né? É horrível. São os exemplos que tem aí, para a gente não seguir, para a gente não fazer igual, óbvio. Agora, vamos entrar na aula, porque já são 4h10 e a gente está no primeiro slide e eu nem fiz a transição dele ainda. O que sucede à alma no instante da morte? Vocês já sabem, né? Sem olhar o livro. Bom, volta a ser espírito. Isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Tá? Porque a gente está falando de alma, a alma é o espírito encarnado. E espírito é a essência dele sem a carne. Que somos nós, né? Em essência somos isso. A gente nunca pode esquecer, não somos o corpo. Estamos no corpo, somos seres espirituais. Agora o Kardec fez um comentário aqui, eu acho que está nas questões anteriores, mas eu aproveitei para trazer para a aula de hoje. Eu vou ler na visão daquele que não enxerga a vida após a morte, como seria a angústia dele. O que ele pensa? Quem poderia ver, sem terror, abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: pois que, depois de mim, nada mais senão o vácuo, tudo definitivamente acabado, mais alguns dias e a minha lembrança se terá acabado. Olha que pensamento horroroso para quem está num leito de morte, ligado à matéria e não tem o estudo que vocês estão tendo agora. Eu começo a vir esse tipo de pensamento. Mas eu trabalhei a minha vida inteira para isso, para chegar aqui. Eu quero abreviar a minha morte. Às vezes vocês escutam isso. Para que os outros não sofram, meus parentes, que eu morra de uma vez. Porque nada vai continuar, nada vai existir. São pensamentos difíceis de contornar. Para quem é psicólogo e conversa com esse tipo de gente, escuta isso, você tem que conseguir mudar a mente da pessoa de alguma forma, né? Para que ela tenha uma noção de continuidade, de esperança, de que essas coisas passam, né? Mais alguns dias a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviverem. Nenhum vestígio dentre em pouco restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei. Você vê que é um pensamento que não faz sentido, porque assim, se eu fiz alguma coisa para que os outros lembrem de mim, mas eles também vão morrer e vão esquecer, e eu vou morrer, não vou lembrar do que eu fiz, para que eu vivo? Para que eu existo então? Qual é o meu objetivo na vida? É óbvio que, em verdade mesmo, ninguém pensa assim. Porque lá no fundo a gente sabe dessa continuidade, a gente traz isso. Por isso que a gente planta relações, a gente cultiva amizades, a gente investe em negócios, mesmo em idade avançada, a gente tem sonhos, a gente tem realizações a fazer, porque por mais que você negue isso que eu estou falando, você, no fundo, sabe, porque é da nossa natureza. Nós somos seres eternos. Nós vivemos nessa eternidade. Já passamos por isso em outras vidas, em outras ocasiões. Aí a pessoa está lá no leito da morte, mas ela está pensando nos filhos, pensando na mulher, que eles fiquem bem, que não sei o quê, porque ele sabe que ele vai continuar, de alguma forma, a existência. Mas, às vezes, o orgulho vem, toma conta e ele entra numa negação de Deus, de tudo e mais, e aí entra nos equívocos. E continua. É erro dizê-lo, tudo isso é erro dizê-lo, né? E a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. O Espiritismo é fato. Graças às comunicações espíritas, são milhares que existem, são fatos, são evidências, não há mais como negar isso. São diversos autores, diversas obras,
diversos conteúdos, em diversos países, em diversas décadas, anos. É um fato. Há comunicabilidade entre os espíritos? Há. Então, se eles se comunicam, eles estão vivos. Eles sobreviveram à morte aparente, né, do corpo. O corpo foi embora, mas eles continuam. É a realidade que graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção, de uma probabilidade. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm escrever a situação em que se acham, relatar o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nossa vida que lá vivem. Não é bonito? Então, é uma doutrina que consola, não é? Jesus não enviou o Espírito de verdade para nos consolar, para nos mostrar o horizonte, que a gente ficou séculos em equívoco, achando que tudo acaba na morte, né? No leito da morte e tal. E essas coisas passam. Aí eu fui buscar em Joana, lá no livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda. O mundo, aí esse material foi eu que coloquei, tá? Porque é o mundo daqui. Tem as suas características e legislação. Condutas e ética, ainda imperfeitas, certamente, mas que se aprimoram à medida que o ser humano se aperfeiçoa e adquire equidade e enobrecimento. O mundo que a gente vive tem leis, vocês concordam? Que as leis estão aí. Na época de Jesus, eram as leis dos judeus, né, que Moisés nos trouxe. Para que servem as leis? Elas nos servem para nos mostrar os nossos equívocos, para limitar os nossos impulsos. Mas ser um seguidor das leis não é o suficiente para a nossa libertação, para a nossa salvação plena. Por quê? Porque se tem uma lei falando, você desperta às vezes uma vontade em você absurda. Eu quero matar aquela pessoa. Mas tem uma lei que me proíbe, não tem? Essa lei está falando o que para mim? Que eu tenho uma coisa em mim, um impulso, uma vontade, mas eu não posso seguir. Ela nos ajuda, nos orienta. Eu quero avançar todos os sinais porque não sei o quê. Quero chegar logo. Olha, o sinal é uma lei que me avisa. Se eu avançar, eu estou correndo riscos de morrer, de bater num cruzamento e tal. Ela limita os meus impulsos, ela me faz viver numa sociedade organizada em que, dentro das leis, você convive em sociedade de maneira harmoniosa. Deveria ser assim? Deveria. Mas a justiça não está nas leis. A justiça de Deus não está só nessas leis. Porque você pode falar, não, eu sou um seguidor de todas as leis dessa sociedade que a gente vive aqui no Brasil, por exemplo. Mas outras sociedades têm outras leis relativas a essa. Na época de Cristo, tinha as leis dos judeus, mas tinha os gentios, que não tinham acesso à lei. Não tinham essas leis judaizantes. Mas, mesmo assim, eles evitavam de fazer coisas que as leis previam. Eles, por instinto próprio, por uma natureza própria em si, eles não se equivocavam em matar os outros e tal. Estou falando assim, com lei ou sem lei, não é isso que vai nos definir como um espírito em caminhada evolutiva, porque é além das leis, é sobre as leis. Porque entra aí não só a justiça, mas a misericórdia, que é o que Jesus nos trouxe. Até os judeus, ali na época de Moisés, era a justiça que falava alto. Você tinha 300 e poucos mandamentos para seguir, para estudar e tal. E se você não seguisse um daqueles, você estava condenado sobre as leis, né? Mas os próprios judeus, às vezes, não seguiam. E você caía em erro, em pecado, e não sei o quê. Mas Cristo veio e nos trouxe a misericórdia. A gente tem que levar isso em conta, porque não adianta a gente viver no mundo como um justo apenas. A gente tem que carregar o braço da misericórdia também. A gente tem que trazer isso para a nossa realidade.
E é isso que foi a mensagem que Jesus nos deixou. A gente vai voltar nisso daqui a pouco. Eleger a Deus antes que ao mundo, eleger a Deus antes que ao mundo, olha que bonito, ressaltam inúmeras passagens neotestamentárias, está lá na Bíblia, sem que isso signifique detestar a um a benefício do outro. Eu não tenho que odiar o mundo, então, não é isso que a gente está querendo entender, mas, estando no mundo, viver conforme o Espírito, viver conforme as ligações espirituais, né? Elegendo sempre a Deus, que é Ele que é o nosso princípio, Ele é a nossa causa, né, primária. A gente falou disso lá no início. Então, viver no mundo conforme o Espírito é muito mais fácil, porque essas coisas, as injustiças que a vida derrama sobre nós, às vezes, de pessoas que são injustas, nós que seguimos a Deus, seguimos o Cristo, sofreremos essas injustiças? Sofreremos, passaremos por isso? Sim, mas não vai ser isso que vai nos derrubar, nos vai nos perturbar, nos gerar sofrimento, porque Deus supera isso tudo, é maior do que isso, né? Então, quando a gente volta para o mundo dos espíritos, como estava lá naquela questão anterior, a gente tem que voltar com esse pensamento, esquecer a matéria, esquecer o mundo material, porque não é mais, ele já não nos pertence mais. E isso eu falo não só para a gente aqui, mas para os desencarnados também, que aqui habitam a casa ainda querendo uma relação com esse mundo, e que não existe mais. Até em colônias espirituais, às vezes, há ainda uma preocupação grande de saber como é que estão as coisas aqui, que eles querem que a gente esteja sempre bem e tal. Mas os espíritos lá de cima, os mais evoluídos de todos, eles compreendem os nossos erros, as nossas ações equivocadas, os nossos débitos, as nossas experiências ruins. Nos amam e mandam luz para a gente o tempo todo. Mas não entram nas intervenções rasas do dia a dia nosso. Eles têm um planejamento muito maior. Nos acompanham de cima, de longe, nos orientam e nos protegem. Você levantou? Você levantou? Eu vi alguém assim. Então tá. Alguns encarnados, tem uma dúvida aí? Então, olha, para que houvesse esse procedimento evolutivo e qualitativamente ocorressem transformações incessantes, Jesus veio viver nele, participar das suas conjunturas, abençoar as suas paisagens, ensinando como transformar os fatos constritores, limítrofes, em linhas direcionais para o bem, ante a inevitabilidade do fenômeno da morte física. O maior exemplo, né, veio até aqui. Ele se importava com a morte física dele? Óbvio que não. Se ele tivesse essa preocupação, ele morreria aos 33 anos, numa cruz. Ele não ia preservar a estrutura física dele, né? Mas a mensagem era muito maior, não era isso. O interesse dele ele não veio aqui para viver 100 anos e dizer, tá vendo? Vocês podem viver 100 anos aqui na Terra. Ele não está preocupado em que você viva bem, no que a gente chama de bem na Terra. Ele está preocupado em que a gente vá para o reino dele. É diferente, porque o reino dele não é daqui. É difícil isso aqui, a vida no mundo é complicada, sim, ele sabe disso, vai ter tribulações, no mundo terei tribulações, mas eu venci o mundo. Então, se ele venceu o mundo, ele quer que a gente vença também, mesmo na doença, na dificuldade, na perda, na solidão, na depressão, nas dores, tudo isso independe. Não é isso que é o importante. Tudo isso aí uma hora vai passar. Tudo passa, essas coisas. Mas o que fica? O que fica é você, é a sua relação consigo mesmo, com o próximo, que é um outro ser, um sujeito igual a você. Se você tem que se amar o próximo é uma outra obrigação que anda do lado, né? Amar a si mesmo e amar o próximo.
Jesus fala dessas coisas. Por quê? Porque a gente esquece, a gente prefere amar os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas coisas, o nosso prazer, a nossa aventura, as nossas conquistas, né? Mas não é isso. É bem além disso. Então Jesus quer me pregar? Me prega. Estou aqui entregue a vocês. Porque a última coisa que ele falou na cruz é: está consumado. Se está consumado é porque a mensagem a missão foi dada, a missão foi cumprida, né? Ele veio e realizou. Tanto realizou que está consumado, acabou. Tudo já está escrito. Agora nos evangelhos, ficou como missão dos apóstolos de divulgar, né? Expandir a mensagem dele para todos. E agora nós aqui, 2000 anos depois, né? Logo depois, né? Rapidinho, ainda ouvimos, ainda duvidamos, temos incertezas, temos dificuldades em seguir o que já está previsto. Nos identificarmos como a natureza que somos, a realidade que somos. Filhos de Deus, como Jesus como nós também o somos. Nos reconhecer, de fato, como irmãos, mesmo aquele mais diferente, aquele que te agride, que te expurga, que quer o seu mal, ele é o seu irmão, ele está equivocado em algum momento? Está, mas você vai deixar de amá-lo por causa disso? Você vai virar as costas para ele porque ele te ofendeu? Ele falou alguma coisa que você não engoliu? A gente precisa, de alguma forma, enxergar a vida de uma outra ótica, num outro olhar. A casa fala muito disso, né? Mudar a lente, mudar o foco. Parar de nos comportarmos como seres que querem só o bem para si, para os próximos, querem só coisas para alimentar o próprio ego, o próprio estímulo, o próprio corpo, mas pensarmos sim como espíritos que somos. Aí voltando lá àquela história da justiça, né? Tem essa passagem de Lucas aqui que eu trouxe, em que ele diz, Jesus diz: que homem entre vocês, que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 para trás no deserto e vai em busca da perdida até achá-la. E quando a acha, ele a põe nos ombros e se alegra. E ao chegar em casa, ele reúne seus amigos e seus vizinhos e diz a eles: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha que estava perdida. Jesus faz a seguinte aplicação: eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por causa de um pecador que se arrepende do que por causa de 99 justos que não precisam de arrependimento. Essa mensagem, na época, foi justamente para os judeus, porque eles eram os justos, né? Não, nós somos os justos. Mas e aquele que cometeu o pecado, né? Que falhou, a mulher adúltera, o ladrão que foi crucificado ao lado de Cristo? Eles não foram libertos, não foram salvos? Não receberam a iluminação, a graça de Cristo? Receberam, porque eles estavam arrependidos do que fizeram. Eles não viviam mais numa justiça fria e obediente, né? Como Saulo, na época, viveu. A lei manda que eu mate aqueles que blasfemem contra a doutrina, né, do que eu estudo aqui, das leis de Moisés. Então ele tinha que fazer, ele ia lá e executava. Mas o ser humano que estava ali morrendo, ele levava isso em conta? É essa a misericórdia. A alegria no céu está em receber esses que tiveram a vida rebelde, complicada, viveram no erro, buscaram prazeres de maneira que não deviam, mas se arrependeram profundamente e depois, pela fé, pela vontade sincera, resolveram seguir o cristianismo, seguir a Jesus e os pensamentos. Esse vai ser muito bem recebido, porque não tem uma ovelha que fique perdida. Não tem. Todos nós, ovelhas, seremos de alguma forma
erguidos pelo Senhor, por Deus. Então, o homem foi lá, atrás daquela. Mas e as 99? Calma, deixa elas ali. A hora delas vai chegar. Deixa eu pegar essa ovelha perdida aqui, né? Então é uma passagem muito, muito marcante, muito bonita, que não é só a justiça, mas é a misericórdia, viver no mundo com esse pensamento. 150. A alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim, conserva. Isso vocês já sabem, né? Olha lá. Sim, jamais a perde. O que seria ela se não a conservasse? Aí está o vovô lá, né, desencarnado, com o nenenzinho. Dizem que os nenéns conseguem, né, enxergar, ter essa relação com os espíritos familiares, assim, que já partiram, né? E também o oposto, né? Quando o senhorzinho já está mais para lá do que para cá, ele já começa a ver o plano espiritual. Então, as extremidades, né, o nascimento e o término, é que você já está fazendo a transição, de alguma forma, de lá para cá, daqui para lá. Quando estamos aqui, né, na idade plena, como a gente, não vê mais nada, está cego, entregue a matéria, entregue essa relação. Bom, então, se jamais se perde a individualidade, a gente tem que saber que individualidade é essa. O que é isso, então, que fica? É só essa imagem perispirídica? Ou você traz ali as questões da consciência, da psique, do atavismo, das relações? Você traz tudo, é a individualidade, é a sua unidade, que a gente viu lá atrás. Você continua com tudo, com a sua bagagem. Então, se você traz isso tudo para o mundo dos espíritos, você tem que continuar trabalhando. Você não tem outra escolha. Ninguém vai desencarnar e vai descansar, vai viver na eternidade sem fazer nada. Não existe. A gente vai continuar cada vez mais, agora com mais liberdade, com mais possibilidade de se movimentar pelos lugares e tal, com mais velocidade, para evoluirmos ainda mais nesse sentido de conhecimento, de aprendizado, de estudos e tal. Mas depois vem o vestibular, vem a prova e você volta aqui para quê? Será que você realmente aprendeu? Vamos ver. Toma aí, tudo que você estudou aqui, 150 anos de livro dos espíritos no mundo espiritual. Vamos lá, volta agora. Ih, mas não lembro de mais nada, todos os problemas voltaram, mas aquela pessoa voltou comigo, para quê? Tudo de novo. Aí por aí vai. Fala. Sim, a gente chama isso de perispírito. A imagem perispirídica, normalmente ela continua, tá? Que é exatamente a sua imagem da última existência. Dependendo do grau evolutivo dos espíritos, eles podem assumir outras roupagens de outras existências do passado, tá? Por exemplo, Emmanuel, quando aparecia para Chico, a forma perispirídica dele era na época que ele conheceu Jesus encarnado. Ele teve a oportunidade de estar com Jesus, se vocês forem ler Paulo Estevão, né? Não, há 2000 anos. Há 2000 anos. Ele tem um encontro com Jesus pessoal, tá? E ele, por ter ele dá importância a isso e assume essa roupagem, tá? Mas óbvio que depois ele teve outras encarnações e outros corpos, mas normalmente a gente leva essa última para a próxima, tá? Oi. Tá. Uhum. Sim. Nós desencarnamos. Não exatamente as questões. Entendi.
há uma vida completa, um mundo completo a ser vivido no plano espiritual, em que há funções, há labores para você desenvolver. É óbvio que não são os mesmos daqui, por questões de adaptação, né? É um outro mundo, você tem outras necessidades, outras importâncias. Você lá não vai ficar no mercado financeiro, operando na bolsa. Você não vai... Por isso que há uma transição. Há uma transição. Você vai se readaptar ao mundo espiritual, que é, na verdade, o seu mundo de origem, né? Como nós nos readaptamos aqui na Terra para nos reencontrarmos aqui e levarmos uma carreira digna. Há uma transição em relação a isso. E, dependendo do grau de merecimento, da ajuda, do amparo e do seu interesse, que é o principal, da sua vontade, os espíritos te convidam. Vamos desenvolver esse seara, vamos trabalhar nisso, vamos... Aí tem vários tipos de trabalhos no plano espiritual. Quando você lê André Luiz, você vê a enormidade que é de labores, de benfeitorias para fazer. É incrível. E André Luiz conseguiu, né? Depois de se reajustar naquele umbral e tal, ele conseguiu um trabalho, ele pediu. Primeiro ele queria ser médico. É engraçado, no filme, se vocês forem ver, ele pega o estetoscópio e tal. Não, eu vou atender. Não, André Luiz, isso aí é lá na Terra. Aqui a gente usa aguinha fluidificada, passe magnético e tal. Você vê que é uma mudança. Mas a profissão é a mesma de médico? Ele está curando, está ajudando? Está. Mas ele vai aprender essas coisas, e ele aprende rápido. A gente tem a capacidade de aprendizado enorme, fora da matéria, né? Então, é por aí. Entendeu? Foi? A chamada? Deixa eu passar de novo. Chegou mais gente lá atrás. Vai indo assim. Joana de Ângeles. Processo de individuação no homem integral. Olha o que ela fala. Surgem os discernimentos. Isso aqui é na formação da individualidade que eu falei há pouco. Surgem os discernimentos entre as coisas opostas. O eu e o não eu. O ego e o inconsciente. O sujeito e o objeto. A própria pessoa e a outra. Dando campo aos conflitos. Este sentimento que enfrenta e contesta torna-se uma forma altamente criativa de luta, cuja vitória proporciona satisfação, ampliação e aprimoramento da vida. Exatamente isso. O indivíduo começa a discernir, a saber que ele não é só consciente, como outros animais o são, tem consciência, mas ele é autoconsciente. Ele é o único que consegue se perguntar: quem sou eu? Ele consegue se ver como algo separado, o ser humano, o Homo sapiens que somos, né? Ele tem essa separação. Então, por isso que a gente tem uma responsabilidade enorme pelos outros que não pensam como nós. Para as outras espécies animais, os outros reinos, nós estamos lá no topo porque a gente tem essa noção de quem sou, de quem somos. A gente consegue buscar explicações metafísicas, a gente consegue ter um pensamento abstrato, a gente tem uma mente que desenvolve raciocínios e tal. E se eu tenho, eu presumo que você tem, que ela tem, então, quer dizer, nós temos linguagem, nós temos um pensamento contínuo, a gente consegue organizar situações, a gente tem memória, nós lembramos. Dos 5, 10 anos de idade para cá, temos memórias vivas de que nós éramos o que somos hoje, mesmo com um corpo diferente, porque crescemos, com uma mente que mudou também, porque uma criança de 5 anos e hoje muda também a mente, mas nós somos um ser que caminhou e testemunhou isso tudo, testemunhas de nós mesmos. Então isso nos faz discernir de quem sou eu, de quem é ele, de quem é minha mãe, de quem é meu pai e tal. Isso é uma individualidade.
Porque é aí que podem começar os problemas, os conflitos, do eu não eu, mas isso já não sou eu, mas é meu. Aí você começa, isso é meu, não é seu. Aí começam, você vê a criança linda fazendo, né? Criança com 2 anos desenvolvendo o ego, ela fica lá, é meu, me dá e tal. Entra numa fase no egoísmo ali, né? Que não é o egoísmo, mas é o desenvolvimento do próprio ego, que é importante para ela nessa existência. E aí você tem, obviamente, que ensinar, que é importante compartilhar e tal. Mas é legal ver essas formações do ego. O cachorro, não. O chimpanzé, não. Entendeu? Eles nascem eles em algum momento são até mais inteligentes que nós. Mas quando nós crescemos, da infância até a fase adulta, passamos direto, né? Nossa inteligência explode. É muito grande, muito forte. Então, é isso que a Joana fala. Por que a gente tem que vigiar agora os conflitos que isso gera? Porque o eu entra um ismo depois que não é saudável. E isso gera as guerras, gera os conflitos, gera o sofrimento. Porque a gente esquece de saber que, além de ser um ser individual que somos, o nosso princípio é o mesmo. A origem, o ponto de partida, que é Deus, tanto de todos os espíritos que aqui existem, como da própria matéria densa, o princípio inteligente, o princípio material, o fluido cósmico universal, é tudo princípio divino, princípio de Deus, não é? Então, quando você começa a olhar para as pessoas como um sujeito também, e não mais como um objeto, não mais como alguém separado, mas como um outro que é igual a mim, que tem questões, que tem conflitos, tem dificuldades, a gente cria uma individualidade saudável, a gente se relaciona melhor, a gente coexiste em pacificidade, a gente não entra nas questões étnicas, culturais, religiosas, que geram matanças enormes por falta de importância, né? Caramba! Já está quase, né? Bom, a gente está também, vamos ver, rapidinho. Faltam 3 minutos, tá, gente? Vamos lá, vamos acelerar. Comentário de Kardec. Lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá os há de todos os caracteres. Esse lá é no mundo espiritual, tá, gente? Alegres e tristes, levianos e ponderados. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria, como artigo de fé. O Espiritismo a torna manifesta e, de certo modo, material. O Espiritismo é que traz essa visão de que os seres além túmulo existem, são fotografados, são filmados, são vistos, são materializados. Então, que espiritismo é esse materialista que traz, né? A gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque a gente vê matéria no espírito, vê. É uma matéria quintessenciada? Mas é matéria, né? E antes, como é que era? Eram artigos de fé. Você acreditava que existia a eternidade, que você ia para o paraíso, ia para o inferno e tal, mas não tinha muito aprofundamento sobre essas questões. A individualidade não era tão falada assim. Você vivia ad eterno em algum lugar. Não faz sentido, nem no paraíso. Você ficar sempre num lugar que tem coisas boas, que te dá prazer, que você gosta, e quando você cansar dessas coisas, já não é mais paraíso, virou inferno. Você não aguenta mais aquilo, você quer mudar. Então, onde é que é a vida eterna? Onde é que está o que pensam? Não, cadê? Quem pensar da opinião dos que dizem que após a morte, a alma retorna ao todo universal? O conjunto de espíritos não forma um todo? Não constituem um mundo completo? Quando estás numa assembleia, como a gente está aqui, és parte integrante dela, mas, não obstante, conservas sempre a tua individualidade.
Por mais que eu fale aqui, todos estão me ouvindo, né? Mas cada um é uma individualidade, cada um vai levar alguma coisa para casa, uma mensagem diferente, ou nenhuma mensagem, ou vai, né, vai esquecer, vai não sei o quê. Mas estamos em uma comunidade, como os espíritos se reúnem no mundo dos espíritos. É isso que acontece. E lá Jesus, ó, que lindo, pregando para uma comunidade. Cada um aqui pensando de uma maneira. Uns o seguindo, o levando a sério, o identificando como o Messias esperado. Outros contestando, outros o negando, outros querendo a sua própria cura, o seu bem-estar, a sua saúde. Você vê. Mas você vê até as expressões. É legal essa imagem. Depois vocês busquem na internet. É o Sermão da Montanha. Jesus. É legal que ele olha para frente e levanta a mão para o céu, né? Você tem a ideia de verticalidade aqui, que ele traz do alto a mensagem e olha para o horizonte, trazendo de cima para baixo, né? Para todos que o ouvem, né? Então, em que sentido se deve entender a vida eterna? Aqui, eu peguei uma foto da gente, quando desencarnar, vai estar lá Jesus nos recebendo, né? Espero que todo mundo aqui consigam esse feito. Mas se nós pensarmos nele, orarmos para ele, com ele, e tivermos essa fé a todo instante, a cada momento, mesmo nas dificuldades, nos momentos extremos da morte, da transição, da doença, da perda, ele vai estar lá para receber a gente? Por que não? Se nós somos ligados a ele visceralmente como cristãos, entregues, de corações abertos, por que ele não vai estender a mão para você? A gente tem exemplos disso nas obras espíritas, de alguns casos. Eu acho que o Chico uma vez falou de um rapaz que vivia ouvindo as palestras do Chico e tal, mas ele era um morador de rua, ele fedia, ele tinha várias doenças, várias escárias e tal, mas ele tinha, quando você falava com ele, poucos conseguiam chegar perto dele para conversar, ele só falava de amor, só expressava coisas boas, era um espírito elevadíssimo, ali naquela forma perispirídica, justamente para dar um testemunho, dar um exemplo para os outros. E quando ele desencarnou, Chico disse que Jesus o veio receber. Ele, aquele excluído, o isolado, o que vivia com frio, com fome, doente, largado na esquina, que só Chico mesmo que ia lá abraçar e conversar, atender ele. Estava lá, Jesus. Então, quer dizer, a gente tem que prestar atenção. Como é que a gente conduz a nossa vida? O que a gente leva? A vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, nas cartas aos Romanos, falou isso. Então, gente, que a gente tenha em mente exatamente isso. Nós somos seres eternos, vida eterna, tempo eterno. Não nos entreguemos à transitoriedade da matéria, a coisas que passam, que não servem de importância, mas aproveitá-la sim. A gente precisa amar a matéria até certo ponto? Precisa, porque a gente precisa dela nesse planeta, direcioná-la de uma maneira certa, de uma maneira correta, mas não ser dependente dela, ser possuído por ela. A relação é oposta. Então é isso, tá, gente? Vamos encerrar hoje. A aula que vem a gente vai falar um pouquinho disso aqui, da separação da alma e do corpo, tá? E alguém quer fazer a prece de encerramento? Alguém inspirado pelo Cristo, por Jesus? Não? Então eu vou lá, hein? Fazer. Senhor, Pai de infinita bondade, de infinita justiça e misericórdia, te agradecemos a oportunidade, Senhor,
que nos foi dada de nos reunirmos mais uma vez nesta assembleia, nesta casa, nesta grande igreja, que são para todos, que nos recebem, espíritos bem-aventurados, benevolentes, amigos, irmãos que nos conduzem. Que nós possamos, Senhor, agora caminhar, independente das dores, das angústias, do sofrimento, das amarguras, caminhar livremente, Senhor, pois sabendo que é o Cristo que vive em nós, superando os desafios da terra, os desafios da matéria, as tentações que surgem. Somos maiores do que isso, Mestre. Estamos unidos em Ti, sentimos a Tua presença, a Tua vibração, o Teu carinho, o Teu amparo e o Teu alento. Nos conduza, Senhor, para o nosso destino, que é a vida eterna, a plenitude, a realização de nós mesmos. E esse encontro, esse autoencontro conosco e com o Senhor que habita em nós. Graças a Deus. Então é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Se alguém quiser alguma dúvida lá no puxadinho, estou aí disponível, tá? Vem falar comigo que a gente vai lá conversar. Beijo. Tchau, tchau, gente.